Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Jeremias capítulo 15. Punição irrevogável. Disse-me o Senhor: mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim para interceder, nem assim eu aceitaria esse povo. Manda-os sair da minha presença e que saiam mesmo. Se então te perguntarem para onde iremos, responderás: assim diz o Senhor: quem for da morte, para a morte; quem for da espada, para a espada; quem for da fome, para a fome; quem for do exílio, para o exílio. Vou castigá-los com 4 coisas, oráculo do Senhor: espada para matar, cães para estraçalhar, aves do céu e feras do mato, para devorar e acabar com tudo. Farei que se tornem algo horripilante para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, o rei de Judá, filho de Ezequias, pelo que fez em Jerusalém. Quem terá pena de ti, Jerusalém? Ou quem te mostrará compaixão? Quem mudará de caminho para desejar-te a paz? Tu me deixaste, oráculo do Senhor, viraste-me as costas. Dei-te um murro e derrubei-te. Cansei-me de ter piedade. Eu os agitei na peneira pelas praças do país. Tirei-lhes os filhos, destruí meu povo, mas ele não recuou de seus caminhos. Multipliquei suas viúvas mais que as areias do mar. Para a mãe do jovem guerreiro, em pleno dia fiz chegar o invasor, e de repente fiz cair sobre ela a angústia e o terror. Desolada, a mãe de 7 filhos vai perdendo a respiração. Ainda é dia, e para ela o sol já se pôs. Está desenganada, envergonhada. O que deles sobrar, entregarei à espada, quando se apresentar o inimigo. Oráculo do Senhor. Ai de mim, porque me geraste? Ai de mim, ó minha mãe, tu me geraste homem de protesto e de contestação por todo o país. Nada devo a ninguém, ninguém me deve nada, e todos falam mal de mim. Sim, Senhor, juro que sempre te servi em vista do bem, e que nas horas de sofrimento e nos momentos de angústia, sempre intercedi por quem me odeia. Será fácil quebrar o ferro do norte e o bronze? Por teus pecados no país inteiro, de graça entregarei aos ladrões tuas riquezas e teus tesouros. Farei que sejas escravo dos inimigos numa terra que não conheces, pois o fogo da minha ira se acenderá para queimar a todos vós. Tu bem sabes, Senhor, lembra-te de mim, olha por mim, vinga-me dos que me perseguem, que eu não seja vítima da tua paciência. Toma conhecimento dos insultos que por tua causa venho suportando. Bastava descobrir tuas palavras e eu já as devorava. Tuas palavras para mim são prazer e alegria do coração, pois a ti sou consagrado, Senhor Deus dos exércitos. Não me sento na roda dos gozadores, sigo em frente. Consciente da tua mão, eu me assento solitário, pois tu me encheste da tua indignação. Porque minha dor se fez permanente e minha ferida incurável, sem remédio? Tu bem me pareces um córrego falso, água de mentira. Por isso, assim disse o Senhor: se tu te converteres, eu te converterei, e na minha presença ficarás. E se souberes separar o que tem valor daquilo que não presta, serás a minha boca. Eles passarão para o teu lado, e tu não passarás para o lado deles.
Para esse povo farei que sejas um muro forte, de bronze. Vão guerrear contra ti, mas não te vencerão, pois contigo eu estarei para te salvar e livrar. Oráculo do Senhor. Das mãos dos malvados eu te livrarei, das garras dos tiranos eu te libertarei. Jeremias capítulo 16. A solidão de Jeremias. Veio a mim a palavra do Senhor. Não tomes mulher, não tenhas filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito das crianças nascidas neste lugar, das mães que a deram à luz e dos pais que a geraram. Terão morte muito triste, não terão velório nem sepultura. Ficarão como cisco jogado pelo chão, mortos pela espada ou de fome, e seus cadáveres servirão de comida para as aves do céu e os animais do chão. Pois assim diz o Senhor: não entres numa casa onde há velório, não adianta chorar, nem dar os pêsames, pois decidi retirar deste povo, oráculo do Senhor, a minha amizade, a simpatia e a compaixão. Grandes e pequenos morrerão nesta terra, mas ninguém vai sepultá-los ou chorar por eles. Por causa deles, ninguém vai se ferir ou cortar o cabelo em sinal de luto. Ninguém vai repartir pão em velório, em meio às condolências. Ninguém dará de beber a quem dá os pêsames pelo pai ou pela mãe. Em casa onde há festa, não entres para sentar com as pessoas, para comer e beber juntos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou mandando embora deste lugar, diante dos vossos olhos e no vosso tempo, o som da música, o rumor da alegria e o sussurro dos namorados. Quando anunciares ao povo essas palavras, e eles te perguntarem: por que o Senhor nos ameaça com tão grandes desgraças? Que erros ou pecados cometemos contra o Senhor nosso Deus? Responderás: é porque os vossos pais me abandonaram, oráculo do Senhor, para seguir os deuses estranhos, servindo-os e adorando-os. A mim, porém, abandonaram, deixando de seguir a minha lei. Mas vós fizestes pior que vossos pais. Cada qual seguiu seu coração endurecido e rebelde, sem nunca me dar ouvidos. Por isso eu vos expulso para uma terra que nem vós nem vossos pais conheceram. Lá estareis dia e noite, a serviço dos deuses estranhos, pois de vós não terei compaixão. Volta dos exilados, conversão das nações. Por isso, dias hão de vir, oráculo do Senhor, quando não se dirá mais assim: pelo Senhor que tirou Israel da terra do Egito. E sim, pelo Senhor que os tirou da terra do norte e de outros países para onde os havia expulsado. Vou trazê-los de volta para a terra que lhes pertence, que dei a seus pais. Mas agora mando numerosos pescadores, oráculo do Senhor, para pescá-los, depois caçadores para caçá-los por todas as montanhas, pelos morros e cavernas rochosas. Meus olhos acompanham todo o seu caminhar. Eles não conseguem esconder-se da minha presença, nem a meus olhos ocultar seus pecados. Serei o primeiro a deles cobrar em dobro os erros e pecados, por terem profanado a minha terra com os ídolos mortos e abomináveis, enchendo a minha propriedade com essas coisas repugnantes. Senhor, meu agasalho, meu abrigo, minha guarida na hora da angústia. A ti chegarão gentios dos extremos da terra, dizendo: é pura mentira, essa herança de vossos pais é coisa inútil e sem proveito. Pode o ser humano fabricar deuses? Essas coisas não são deuses. Por isso aqui estou eu para mostrar-lhes. Desta vez darei a conhecer minha mão, minha força, hão de aprender que o meu nome é o Senhor.
Eclesiastes capítulo 7. Mais vale o bom nome do que perfumes caros, e o dia da morte mais que o dia do nascimento. Mais vale visitar uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque naquela está o fim de todos, e quem está vivo refletirá sobre isso em seu coração. Mais vale a tristeza do que o riso, porque pela tristeza do rosto corrige-se o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, o coração dos insensatos está na casa da alegria. É melhor ser repreendido pelo sábio do que alegrar-se com o canto dos insensatos, pois assim como os gravetos crepitam debaixo da panela, assim é a risada do insensato, e isso também é vaidade. A calúnia faz do sábio um insensato, e o suborno faz enlouquecer seu coração. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. É melhor quem tem paciência do que o arrogante. Não sejas fácil em irritar-te interiormente. A irritação se aloja no peito do insensato. Não digas, porque os tempos passados eram melhores que os de agora? Pois não é a sabedoria que te inspira essa pergunta. É boa a sabedoria com a riqueza e é vantajosa para os que veem o sol. Assim como a sabedoria protege, também o dinheiro protege. A vantagem da instrução é que a sabedoria faz viver quem a possui. Contempla as obras de Deus. Ninguém poderá endireitar o que ele encurvou. Num dia feliz, desfruta dos bens, e no dia da desgraça reflete: Deus fez tanto um como o outro, de tal modo que ninguém pode descobrir alguma coisa do seu futuro. Já vi de tudo em minha vida vã, o justo que perece apesar da sua justiça, e o ímpio que sobrevive longamente apesar da sua maldade. Não sejas demasiado justo e nem te tornes sábio demais. Por que arruinar-te? Não te excedas na maldade e nem te tornes insensato. Por que morrer antes do tempo? É bom que segures isto que tens e também não soltes aquilo. Quem teme a Deus, de tudo sai ileso. A sabedoria torna o sábio mais forte do que 10 chefes numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. Não dês atenção a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir teu servo falando mal de ti, pois tua consciência sabe que tu também falaste mal dos outros muitas vezes. Onde encontrar a sabedoria? Examinei tudo segundo a sabedoria e pensei: vou tornar-me sábio. Mas a sabedoria está fora do meu alcance. O que aconteceu está longe e a profundidade é grande. Quem a encontrará? Percorri todas as coisas com meu espírito para eu conhecer e considerar e investigar a sabedoria e a razão. Então verifiquei que a impiedade é insensatez, e o erro, imprudência. E descobri, mais amarga que a morte é a mulher, aquela que é uma armadilha, cujo coração é como a rede, e cujas mãos são algemas. Quem agrada a Deus, livra-se dela. O pecador, porém, está preso por ela. Eis o que descobri, diz o Eclesiastes, examinando coisa por coisa, até chegar à razão daquilo que tenho procurado e ainda não achei. Entre 1000, apenas um homem descobri. Entre todas, mulher nenhuma. Eis a única conclusão a que cheguei. Deus fez reto o ser humano. Eles, porém, meteram-se em complicações sem conta. Gálatas, capítulo 2. Paulo reconhecido como apóstolo. 14 anos mais tarde,
subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se, e isso não obstante a presença de falsos irmãos, intrusos, que sorrateiramente se introduziram entre nós para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra no vosso meio. Quantas pessoas reconhecidas como importantes, o que tenham sido outrora não me interessa, Deus não faz acepção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada a dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre com toda solicitude. Paulo corrige Pedro. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus. Mas depois que eles chegaram, Cefa começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: Se tu, que és judeu, vives como gentio e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores vindos do paganismo. Sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A lei judaica doravante desnecessária. Se, porém, buscando a nossa justificação em Cristo, ainda nos descobríssemos pecadores, como estaria Cristo a serviço do pecado? Isso é impossível. Se eu reconstruo o que destruí, então sim é que me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo quem vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada.